Boa tarde. Que alegria estarmos nessa mesa. E estamos felizes porque estamos com um convidado de honra aqui, o nosso Senhor. Temos a certeza que seu Espírito Santo está aqui e vai nos conduzir, porque nós não queremos nada que seja nosso. Eu sou a Lu, estou aqui com as minhas amigas hoje para conversar sobre o tema religiosidade. Quem você é? Eu sou a Adriana. Eu sou a Mari. E eu, a Cris. Estamos aqui querendo buscar mais do nosso Deus nesta mesa e cremos que daqui nós não vamos sair as mesmas pessoas, porque nós queremos mais, nós queremos compreender mais, queremos ser movimentadas por Ele e crescer nele, em nome de Jesus. E que tema, né, mulheres? Que tema. Esse E tema. a gente vai ver o que que o Senhor ele quer nos revelar nesta mesa. Porque vale ressaltar, porque quando nós colocamos diante de Deus essa mesa, a gente não vem com script, a gente não vem com perguntas, a gente não vem, vamos fazer assim, você fica com a fala, você já responde aquilo. Não, nós viemos completamente guiadas e providas por Ele. Então, tudo que sair aqui vão ser os movimentos que Ele vai fazer. E Adri, eu quero começar com você. Quando se fala nesse tema, o que que vem ao seu coração, na sua bagagem, nas suas experiências, na sua caminhada com Jesus? Como você vê o que a palavra fala com você, Adri, sobre a religiosidade? É um tema muito importante que a gente, que praticamente nasceu dentro de uma igreja, acaba vendo ela percorrendo todos os caminhos ali, juntamente com o conhecimento de Cristo, a religiosidade acaba andando ali em paralelo, infelizmente. Então, para mim, o versículo que sempre mexeu muito comigo em relação a isso é aquele versículo de João 8:32 que fala: Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Não. E qual é essa verdade? Né? A verdade da palavra. E quando a gente começa a entender que somente a palavra é o nosso guia, é o nosso direcionamento, e tudo que estiver fora disso é religiosidade, isso começa a nos libertar. Então, eu sou daquela época da igreja onde tudo era pecado, tudo você era exposto. O pessoal fazia uma festa no final de semana, no domingo tinha que ficar lá na frente da igreja e aparecer, e ficava em disciplina, ia para o banco. Então, eu acompanhei tudo isso e vi o quanto isso machucou muitas pessoas ali ao longo de toda a trajetória. Minha irmã foi uma pessoa muito machucada pela religiosidade das pessoas. Então, mas aí o Senhor sempre me levou a voltar para a palavra. Isso que está acontecendo, isso que eles estão falando que não pode, isso que eles estão tentando fazer, está na palavra? O que que Jesus falaria sobre esse assunto? Ah, não, a pessoa pecou, realmente, ela pecou, mas qual foi a atitude de Jesus quando encontrou aquela mulher adúltera? Ele foi para cima, ele expôs, ele, né? Não, como que ele agiu em relação a isso? Então, para mim, religiosidade é algo que tem machucado muito as pessoas dentro da igreja, muito mais do que fora. E tem afastado muitas pessoas da realidade de quem Jesus é de verdade, né? Então, muitas pessoas estão na igreja desde o início da caminhada e, no entanto, não conhecem o Jesus amoroso, o Jesus que acolhe, o Jesus que disciplina, sim, mas o Jesus que corrige, mas corrige junto com você, não te deixa sozinho lá num canto afastado, não te aponta o dedo. Então, durante toda a trajetória, a pessoa está ali achando que é um Deus rigoroso, que é um Deus que só cobra, que é um Deus que exige, que é um Deus que castiga, e não conhece esse Pai tão amoroso que a gente conhece, né? Então, para mim é isso, a religiosidade acaba afastando a gente desse grande amor de Deus, desse grande amor de Jesus, que nos torna livre. Nós somos livres através desse amor. Uau! E realmente, quando a gente pensa sobre esse lugar, né, Adri?
aquilo que nos afasta, porque quanto mais nós mergulhamos nessa palavra, quanto mais nós mergulhamos nas Escrituras, quando a gente olha para Jesus, quando ele nos faz o convite de sermos imitadores dele, Jesus é um homem completamente sem protocolos, mas é um homem que só tem princípios, princípios daquilo que Deus colocou sobre a vida dele, os princípios inegociáveis, os princípios para ele fazer todo o caminho que ele fez aqui na Terra. E é muito lindo porque ao mesmo tempo que Jesus ele é sem protocolos, que ele mexendo no chão, trazem a prostituta. Ele é o homem que conversa com Nicodemos, ele é o homem que fala, sai daí, porque agora você vai viver, ele disse para Lázaro, enquanto choravam, ele falou, vem para fora. E quem estava vendo de fora ia dizer, Jesus, ele está morto? Não fala assim também. Tenha cuidado com as suas palavras, né? A gente perdeu o nosso irmão, ele vem, mas ao mesmo tempo era o mesmo Jesus que sabia que aquela doença não era para morte e chorou com aquela mulher. Ele sabia, mas ele teve a compaixão. Isso é muito maravilhoso, Adri, você trazer esse lugar de liberdade, de ser quem realmente o Senhor nos convida a ser. E a religiosidade, né, Cris, ela tende a nos colocar num quadrado e nós ficamos sem ar e não conseguimos nos movimentar. Como você vive isso, Cris, na sua caminhada? É, é, e é tão sério isso, né, que Mateus fala sobre essa questão de ser séria a religiosidade, que ali deixa muito claro, né, que ela pode nos levar para o inferno, a religiosidade, e a gente pode fazer com que outros vá para o inferno, porque o fardo fica muito pesado. Eu lembro, eu, diferente da Adriana, eu não nasci num lar cristão. Mas por conta de uma influência de uma amiga minha, e assim, eu acho que eu tinha uns 10, 11 anos, e ela era da Assembleia, e eu achava muito legal ela ir para a igreja todo final de Que semana, ela se lindo. arrumava. E aí eu falei, eu quero ir nessa igreja. E eu comecei a ir, né? E eu comecei a gostar. Eu participava dos louvores, das crianças, eu fazia escolinha dominical. Só que aí começou a questão do pode, não pode, né? E como dentro da minha casa nós não éramos cristãos ali de berço, então eu não tinha essa coisa do cabelo, da calça, da unha. E aquilo que me levou a gostar, começou a me levar a não gostar mais. Também, né? É muito sério, porque a liberdade que Jesus nos chamou, ela vai sendo nos tirada por conta do homem, né? Por conta daquilo que o homem começa a colocar como lei, começa a exigir coisas que o próprio Deus, que o próprio Jesus não ordenou, né? E para mim, eu lembro que eu gostava de participar e aí eu comecei a ficar mocinha, e aí minhas irmãs pintavam unha, eu pintava, né? Eu comecei a cortar o cabelo e ali começou. Então, é um lugar perigoso, um lugar de prisão, né? E por que é tão perigoso é quando você não busca, né? Igual a Adriana falou, eu procuro ouvir o que Deus diz. Mas e quando você está nova, jovem na fé? E aí você não sabe que você precisa ter essa intimidade com Deus, que você precisa ouvir Deus, que é Ele que vai dizer para você, né? Porque a religiosidade é muito complicado, né? Porque às vezes você está num lugar que vai ali te levando, olha, a lei, né? Você pode isso, não pode aquilo. E é até fácil, digamos assim, é até fácil quando você está num lugar e que as pessoas, ó, pode, não pode. É fácil, mas é perigoso, porque você não desenvolve a intimidade com Deus, né? E aí você fica ali à mercê de um mediador que diz ali pode, não pode. Então a religiosidade, ela é algo extremamente perigoso, que nos leva assim ao inferno, que pode fazer com que nós também, né, sendo religiosos, como os fariseus, os escribas lá, né, colocavam fardos pesados e aquilo que é para nos
nos levar a Jesus nos afasta. Então, eu acabei por conta do pode, não pode, pode, não pode, pode, não pode. Eu era uma criança. Eu não tenho essa noção de intimidade, de secreto. E ali comecei a ficar com medo, porque eu vou pro inferno se eu pinto unha, eu vou pro inferno se eu corto cabelo, eu vou pro inferno se eu uso calça. E ali começou a me dar medo. Falei, eu que não quero esse Jesus aí, né? E eu lembro que eu comecei a fugir desse Jesus por muito tempo. Eu fugi, não queria saber de igreja, não queria saber de me relacionar com Deus, porque para mim ele era esse Deus que apontava, que me julgava, um Deus que queria me colocar num lugar onde eu não podia nada. Na verdade, tudo me é lícito, porém nem tudo me convém, né? E aí, até você atingir essa maturidade, você pode perder total a sua salvação. Então, a religiosidade é muito séria, porque faz com que a gente perca a nossa salvação. E por conta da gente, e também é fácil, às vezes, a gente dizer de algum líder, né, religioso que faz isso, faz aquilo, mas nós também, né, a nossa conduta, às vezes às vezes a gente não tem religiosidade como as dos fariseus, mas às vezes a gente tem outras, né, com o nosso julgamento, né, com os nossos pecados, né, com aquilo, com a nossa aparência de santa, né, e é muito sério isso. Então a religiosidade, ela pode fazer com que a gente vá para o inferno, que a gente leve outras pessoas para o inferno, por quê? Porque ela Misericórdia, mascara, né? Na minha visão, eu sei que a gente vai trazer misericórdia. bastante coisa sobre isso, né? Depois a gente pode até falar dessas máscaras, mas ela mascara, porque enquanto eu tô ali, às vezes bonitinha, indo para a igreja, todo mundo vendo, às vezes eu tô até comportadinha, com uma blusinha comportadinha, né? Às vezes eu tô ali, tenho um crentez, como dizem, né? Fluente, digamos, Uhum. né? E aí eu tenho um engano de que eu tô salva e não é bem assim, né? Porque a religiosidade ela é do parecer, ela não é do ser. Então existe uma diferença. A religiosidade ela é do parecer. Então às vezes eu tô ali num trabalho ativa num Jesus trabalho, Cristo. trabalhando para Jesus. Não é que a gente não tem que trabalhar, é bíblico, né? Mas a religiosidade ela é perigosa porque ela mascara, faz com que a gente pareça salva, né? Porque eu não falo palavrão, mas eu não estendo a mão, né? Eu não corto, às vezes não corto meu cabelo, não uso uma roupa decotada, mas eu minto, trato mal minha família, meus irmãos, não sou misericordiosa. E por aí vai. A gente vai destrinchando, mas para mim a religiosidade é algo extremamente perigoso. Eu quase não fui para Jesus por conta da religiosidade. Não pode, não pode, não pode, não pode. Aí depois você vai aprendendo, né, que Cristo te chamou para liberdade, e aí você vai cavando a sua história com Deus, ouvindo Deus, não ouvindo aquele que se diz o guru do lugar, né? Sendo o semideus, e aí você vai entendendo, mas é um lugar perigoso, porque a gente pode ir para o inferno e levar pessoas para o inferno por conta do Misericórdia. parecer e não do ser. É isso mesmo. Minha irmã ficou 20 anos sem pôr os pés em uma igreja, por conta da religiosidade. Pela forma com que ela ficou grávida, namorando, e era filha de pastor, e a forma com que a igreja agiu com ela, chegou a penalizar o pastor, que não tinha nada a ver com o que eles tinham feito em relação a isso. O pastor teve que sair da igreja e causou um transtorno enorme na vida dele até hoje. E aí, ela e o marido decidiram, né, não pôr mais os pés numa igreja. Ela voltou faz um ano e pouco, que ela decidiu voltar a frequentar uma igreja, tudo isso, mas ela ficou 20 anos que ela não podia ouvir falar de igreja. E daí acaba por causa da religiosidade de uns, né? Todo mundo acaba se afastando de todos, né? Não consegue, como é que eu vou dizer, olhar com misericórdia para aqueles que acolhem, né? E a Para questão da aqueles que acolhem. misericórdia é muito É. séria, né? Porque só porque estava sendo visto, porque foi Uhum. exposto por conta da gravidez. Mas todos os outros que não eram expostos não tinham o mesmo tratamento. Sim. E todo mundo sabia o que acontecia lá. Então, é muito sério isso. Por que que a gente vai expor, né? Por que que a gente vai uma situação que a pessoa não precisa ser exposta? Ela precisa ser corrigida, sim. Todos nós precisamos Hum. ser corrigidos. E ai de nós se não formos. Mas expor as pessoas
colocar numa situação, né, de vergonha, eu acho que acaba machucando todo o corpo com isso. Não só eles foram machucados, mas os filhos que cresceram praticamente fora da igreja e toda a família acabou sendo prejudicada. O pai, que era pastor também, até hoje nunca mais pôs os pés numa igreja por conta de uma situação, que foi religiosidade. Uma prisão, né? É muito Eu vejo sério que é uma isso. prisão isso. É. Muitas pessoas estão aprisionadas nisso que você falou. Não colocam mais porque pensam que todo lugar é Vai ser assim, assim. entendeu? E assim até na igreja católica, para quem que as pessoas confessam? Eles confessam para uma pessoa, mas quem tá ali, o líder dali, ele não vai lá e fala, né? Ó, fulano me falou isso, não. Porque ele já tem aquela conduta de a pessoa ir lá falar para ele, né? E na palavra fala que se a gente confessa, a gente alcança misericórdia, a gente tem que confessar para o Senhor, né? E às vezes até para uma pessoa que tu tem confiança, tu, né, confessar alguns pecados ocultos, né? Tu tem confiança e tu vai se abrir com aquela pessoa. Eu fui criada no mundo cristão, né? No evangelho. Nós também fomos criados na religiosidade. Nada podia. Brinco, cortar cabelo, nada. Mas assim, não era a nossa família. É que vem de um ciclo, né? Eles conheceram esse Deus da religiosidade e vai passando. Então, hoje eu vejo assim que eu sou grata a Deus por eu ter conhecido esse Deus da liberdade nele. Liberdade nele, que nele a gente é livre. A gente é livre não para viver na libertinagem, mas viver livre nele. Porque ele é liberdade, mas liberdade de não fazer tudo que o mundo oferece. Liberdade em fazer tudo que é da vontade do Senhor para nossas vidas. E é muito engraçado, né, que as pessoas acham que os cristãos, eles vivem presos, né, a isso. E é exatamente o contrário. Nós somos totalmente livres, porque a gente não faz aquilo que a gente entendeu que vai nos prejudicar de alguma forma. Então, a gente não bebe, né, absurdamente, a gente não sai bebendo, porque a gente sabe o quanto aquilo vai prejudicar a gente. E a palavra diz: não vos embriagueis. A gente não fuma porque a gente sabe o quanto aquilo vai prejudicar. Então, as pessoas não entendem que prisão é você não ter opção. E quando a pessoa, às vezes, entra para um caminho de religiosidade ou mesmo de libertinagem, elas estão dentro dessa prisão. Elas não são livres. Nós somos livres, né? Quando você conhece a verdade de fato e vive em função da verdade, é uma liberdade muito grande. E muitas coisas a gente não faz mesmo, porque não convém para a gente fazer. E não existe peso nisso. Como a Cris falou, né? A gente acaba, na religiosidade, a gente acaba, tipo, quer ver na adolescência, tu acaba mentindo muito, É, porque não pode, entendeu? Daí tu acaba vindo com a mentira para esconder aquilo ali que tu faz, que não é permitido, que a religião não permite, né? Porque senão tem disciplina, né? A gente acaba fazendo e mentindo e pecando de outras formas, entendeu? Tu não faz aquilo ali porque não pode, porque a religião não permite, mas tu acaba pecando, é, mentindo, porque às vezes tu faz e oculta aquilo ali que que tu tu estava fazendo. fez. É quem você é quando ninguém está vendo. É. Que, que provocações nós recebemos aqui, né? Quando a Cris estava falando sobre esse lugar, posso, não posso, pintar unha, não pintar unha, deixa o cabelo crescer, não deixa o cabelo crescer. E eu lembro das vezes, quando eu era criança, que eu ia em algumas denominações e eu tinha que ir com uma determinada vestimenta. E eu tinha já alguns critérios para entrar no templo. E eu lembro que, sem conhecer Jesus, eu ia, mas eu sentia aquela agonia. Será que toda a vida que eu for nesse lugar é isso que eu vou sentir? E aí eu lembro que eu dizia para minha mãe,
eu não quero ir, porque para mim não muda nada, porque aonde eu não é o que eu gosto de vestir. E eu lembro que algumas vezes eu fui, mas aquilo para mim era completamente desconfortável. E eu lembro, assim, que eu deixei, não fui mais, fui dada como rebelde, Uhum. desobediente, essa, né, taxada como adolescente sem instrução. E eu lembro que quando eu conheci Jesus, que esse episódio foi antes de eu ser apresentada a Jesus mesmo, antes de ser batizada, e eu tinha roupa e eu não me vestia realmente adequadamente, porque é isso que a gente precisa entender Sim. também, se vestir adequadamente dentro dos princípios bíblicos e se vestir dentro de uma doutrina. E eu lembro que eu não me vestia adequadamente, mas não foi no dia que eu conheci Jesus que mudou a minha vida, porque eu conheci Jesus, eu comecei uma caminhada com ele, e eu percebi que depois de eu me ser batizada, a sujeira da Luana começou realmente a cair, é como eu fosse lavada nas águas. E quando eu comecei a caminhar, começou a cair a sujeira. E eu lembro que a referente às vestimentas, durante muito tempo eu ainda me vesti inadequadamente, mas eu lembro um dia que eu pus aquela roupa e eu me senti completamente desconfortável. E eu comecei a enumerar tudo aquilo que acontecia. E aí, naquele momento, eu comecei a entender que aquilo que Deus estava fazendo na minha vida, Ele estava me tratando primeiro, mas que eu não ia mudar por conta daquilo que foi colocado como um protocolo, o que eu preciso fazer. E é interessante porque eu sempre cresci aprendendo, desejando saber o motivo pelo qual eu estava fazendo. Então, quando eu não entendo o motivo pelo qual eu estou fazendo algo, geralmente sai errado. E eu percebo isso em coisas simples, é como uma amiga faz um prato. Lu, você mistura tudo, e aí vai dar uma mistura lá, depois você coloca na forma, faz uma cobertura. Tá, mas por que que tem que ficar desse jeito? Ah, Lu, não sei, mistura tudo, é assim que eu sempre fiz. Não, você não gostou do jeito que eu comi? É, mas é que eu queria entender o que que tem, porque eu quero entender os processos para eu conseguir dar vida àquilo que é o meu jeito de aprender. E eu lembro que quando começou esse processo na minha vida, o Senhor começou a me entender da vergonha. Na verdade, até aquilo que eu queria mostrar, porque daí vem, né, a história da carência, da rejeição, da humilhação, do abuso sexual. Então, o que que acontecia? Através da roupa, eu começava a denunciar o meu coração. E quando o Senhor começou a cuidar do meu coração, eu comecei a ver que não eram minhas pernas de fora que ia permitir ser mais íntegra ou que me olhassem. Até o próprio loiro, durante muito tempo da minha vida, até o Senhor ministrar no meu coração, porque eu fui loira desde os 15 anos. E eu não deixava um dedo crescer, porque eu queria ser extremamente loira. Por quê? Queria chamar atenção, queria ser sensual, porque era aquilo que eu tinha aprendido. E quando o Senhor começou a cuidar da minha vida, que eu não precisava ser loira, eu lembro assim, o dia que eu comecei a chorar, eu não preciso ser loira. E assim, pode ser que eu volte, mas agora são por outros motivos, por causa dos fios brancos, porque às vezes quer mudar. Então o Senhor sempre vai querer saber a intenção do coração. A importância é a intenção, né? A importância é a intenção. A intenção do coração. Na verdade, o que Jesus está interessado é na nossa mudança, na nossa transformação interna, porque o externo vai ser É consequência disso, verdade. né? Então, assim, é igual fala, né? É uma hipocrisia, né? É uma hipocrisia nossa parecer. A gente não tem que parecer, a gente tem que ser. E a todo tempo, né, fazendo o contraponto entre religiosidade e cristianismo, né? Então, a religiosidade é o parecer, é o status, é o aplauso, é a evidência, né? O cristianismo é o quê? É a santificação, é a mudança, é a transformação, é eu viver aquilo que Deus pede de misericórdia, de amor, de estender a mão, né? De estar buscando, buscando aquilo que Ele veio nos trazer, né? Então, às vezes, a gente está mais preocupada com o externo, até a gente entender o que que é essa caminhada com Jesus, né? A gente fica mais preocupada com o externo e não entende que ele quer
fazer uma cura e uma libertação no nosso interior, né? Sempre vai estar ligado à motivação, né? Pelo qual eu estou fazendo o que eu estou fazendo, porque a religiosidade, ela também pode se instalar em coisas que Deus ordenou. Tem muitas coisas que Deus não ordenou, tá? Alguns ritos, um pouquinho disso que a gente está trazendo do pode e do não pode, isso daí é para ganhar controle, é para ganhar poder, Manipulação. manipular, porque é muito legal, né? E você fica ali naquele lugar, olha, você pode fazer isso, você pode, você não pode. Então, assim, me dá um status, me dá um poder, que o homem está sempre em busca disso, de uma forma ou de outra, né? E aí você, esse lugar de religiosidade é terrível, mas às vezes a gente é religioso com aquilo que Jesus ainda pediu. E é um perigo. Então a religiosidade ela é um perigo em todos os aspectos, em fazer aquilo que Deus não pediu, não foi ele que pediu, né? Você tá ali ouvindo, seguindo Uhum. alguém dizendo que é o que não é, mas também ela pode estar dentro daquilo que o Senhor pediu. E como? A intenção do coração, É. a motivação pelo qual eu estou fazendo. Então, eu posso. O serviço, os serviços na igreja, é algo que o Senhor pede? É bíblico isso? Pedir, fazer algum trabalhos voluntários, ajudar, é Sim, nós bíblico? temos que servir um ao outro. É bíblico? É bíblico. Mas eu posso estar sendo religiosa dentro disso, porque eu estou ali fazendo com a minha motivação. É bonitinha que eu faço, eu estou fazendo. Então, assim, é uma linha muito tênue e é perigoso, né? É importante a gente entender a religiosidade e o que é o cristianismo. Tem coisas que estão claras na Bíblia: não vai matar, não vai roubar, não vai mentir, né, tá claro, isso não é questão de religiosidade, isso são princípios, a partir do momento que eu aceitei Jesus, que eu digo que eu sou seguidora dele, são princípios. Então não é que você pode se Cristo me libertou, verdadeiramente sou livre. Sim, tudo é lícito, porém nem tudo me Uhum. convém. Então tudo é religiosidade e o cristianismo. Não, o cristianismo tem Deus está dizendo, existe ordem no reino de Deus. A gente trabalha para Deus, Uhum. sim, a gente colabora com a comunidade, com a igreja que eu sirvo ali, tá tudo certo. Mas eu posso fazer tudo isso. E se a minha motivação é ser autoexaltação, se a minha motivação é dizer, olha como é que eu sou crente, olha Uhum. como eu sou santa, né, olha o trabalho, mas e aí? Eu posso estar fazendo tudo isso. E onde que está o erro? Porque às vezes eu não estou fazendo aquilo que minha esposa precisa fazer como filha, Como mãe. como mãe. Então, é uma religiosidade, porque eu tô Uhum. ali de segunda a segunda trabalhando num ativismo louco, bonitinha, não bebo, não fumo, não roubo, tá tudo certo. Mas tenho dificuldade de perdoar, tem ressentimentos, tem mágoas, e também tô ali e não tô fazendo o que eu tenho que fazer com minha filha, com meu filho, com meu marido. Então, a religiosidade ela é bem perigosa, não só no que se refere a não fazer o que Deus não pediu, ou seguir o que Deus não pediu, mas todavia, muitas vezes, está fazendo o que ele pediu, mas com a motivação, com a intenção equivocada para parecer e não para ser. E às vezes, né, às vezes a gente até começa algo com a motivação certa. Eu não acho que ninguém que abre uma igreja abre com a motivação errada. Abre com a motivação certa. Mas no meio do caminho, a motivação que era servir ao Senhor, que era colocar, né, o coração dele, cumprir 100% a vontade dele, por tantas coisas que acontecem, a motivação correta se perde e a pessoa tentando segurar algo que não é dela, acaba criando uma série de religiosidade e as pessoas acabam se perdendo em função disso. Então, eu acho que o começo às vezes é com a intenção, mas no meio do caminho a gente acaba se perdendo e aí quando entra, quando a gente se perde no coração, o restante é só uma consequência, né? Verdade, E a Adri. gente, como eu falei de prisão, assim, a gente acaba querendo sair logo daquele lugar, né? Eu saí de casa muito cedo, saí de casa com 16 anos. Então, já casei e graças a Deus, assim, eu sempre tive muito temor, sabe? Então, casei e continuei com meu, né? Casei com meu esposo e naquela caminhada ali eu não fui mais para a igreja, não procurei mais igreja nenhuma.
Aí a gente quer fazer o quê? Faz o que a gente não podia. Usar saia, furar a orelha, cortar cabelo. Eu fugi de casa porque eu cortei o cabelo. Que eu não podia cortar o cabelo. Eu fugi de casa. E a gente não pode fazer nada. Depois tu volta para aquele lugar que tu era proibida, né? Graças a Deus eu tive muito temor de não fazer, nossa, de ir pra balada, essas coisas. Eu lembro que eu fui muito pouco mesmo. Depois já tive logo em seguida minha filha e já comecei de novo, né? Caminhar com Jesus assim, mas eu fiquei muito tempo assim, afastada. E assim, o tempo que eu estava na igreja, eu fiquei na igreja até os 16 anos, né? Indo ali na religiosidade. Eu não lembro de eu ter tempo com Deus, de me ajoelhar em casa, de ler a Bíblia em casa. Eu lembro que a gente só fazia a lição da escola dominical. Isso que a gente fazia, porque tinha que apresentar para o professor no outro dia. Mas assim, ó, eu entendo que eu li aquilo ali, mas assim, não tinha intimidade com o Senhor, sabe, na palavra. Hoje eu tenho intimidade com o Senhor e propriedade para falar, porque a gente chegava na igreja, abria a Bíblia e nem acompanhava, eu acho, muitas vezes o que o pastor estava ministrando. E a gente não acompanhando, a gente não consegue ver que é uma verdade ali que está sendo falada, sabe? E tu acompanhando, tu vê, tu lendo, tu vê que é a verdade. E muitas vezes a gente não acompanha. E agora sim que eu acompanho, eu leio, a gente vai começando a ter, né, aquele entendimento que a religiosidade nos afasta da intimidade, Perfeito. nos afasta Verdade. muito da intimidade. Então, a intimidade traz o relacionamento real com Deus e não a liberdade de tu querer fazer, porque tu começa a entender que o que o Senhor eh, quer para a tua vida, como que Ele quer que tu caminhe nele, né? Tu aprende a olhar para o outro com mais amor. Antes eu era muito julgadora. Por quê? Porque nada eu podia fazer. E quando eu voltei para os caminhos do Senhor, e a gente olhava, ai, fulano usa aquilo, fulano usa aquilo. Quantas vezes voltei na igreja e eu não ia de calça na igreja? Porque as pessoas viam a gente de calça ou de brinco, vamos aceitar Jesus? Entendeu? Por causa que olhava o externo da gente. Hoje em dia já está bem mais visível que, né, muitas igrejas já estão com esse entendimento bíblico que não é a Bíblia que fala para a gente andar assim, sabe? É aquela religiosidade impregnada nas pessoas, nas lideranças, mas também isso vem de lá dos antepassados, né? De lá de trás, que eles vinham, daí vão nascendo os filhos vão para a igreja e vão caminhando daquele jeito ali, e depois se perdem, e graças a Deus que a misericórdia do Senhor nos alcançou, né? Que a gente consegue hoje andar em liberdade nele e não nos sentirmos presos pelas coisas do mundo, né? Mas libertos das coisas do mundo, saber que a gente não precisa ter liberdade fazendo o que o mundo oferece, né? Verdade, Mas a Mari. gente tem a liberdade do que Deus oferece para nós. É Verdade, isso que eu Mari. tenho aprendido. E a gente percebe, né, Mari, que é melhor ter protocolos do que ter o caminho que vai Uhum, ser vivenciado, vai ser vivido, as dores. uhum, Então é melhor a gente chegar aqui e dizer, por favor, antes de entrar, bata os pés. Quando você sentar, cruze as pernas. Por favor, fique com a mão assim, do que dizer e deixar e viver e aprender e olhar e sentir, saber o que é necessário ou não, porque o processo é mais longo quando a gente está caminhando e a gente está aprendendo. Então eu vejo a religiosidade ela vindo com as direções, os métodos, porque é mais rápido o processo. E esse mais rápido, ele se encaixa em algumas facetas, né, que eu acredito que isso seria um outro podcast, mas isso nos tira da presença. Aparentemente mais rápida. Aparentemente mais rápido, Cris. Muito Aparentemente. bem. Aparentemente muito mais rápido, porque o processo é que eu olho para Jesus, ele pode, com um toque, ele pode mudar todo o cenário.
Mas eu acredito também que Jesus tem os lugares que ele deseja extrair. Por quê? Porque nós 4 estamos aqui, vivenciamos processos, vivenciamos ainda hoje processos diferentes e a forma que Deus age conosco não é a mesma. Então, alguns vão ser mais rápidos, outros um pouco mais demorado aos nossos olhos, porque Deus, ele não é erro, ele não se equivoca, ele não se atrasa, ele tem o tempo certo. E você ensinar e você caminhar. Então hoje, até o fato, eu estou conversando com a Cris está com problema. Cris, vai jejuar e vai orar? Mas conhecer o coração da Cris, saber a dor dela, Cris, vamos sentar juntas? Vamos ver o que que a gente pode fazer juntas? Vamos fazer alguma coisa? Sim, a gente vai jejuar e orar, mas também há a necessidade da ação. E isso dá trabalho. E eu percebo que a religiosidade, esse ato, ele tirou esse lugar de intimidade. E quando eu falo com Deus, é daquilo que Deus também faz através das pessoas, porque dá trabalho. Dá trabalho a gente sentar, dá trabalho renunciar, muitas vezes, aquilo que nem que adoraria fazer, mas o Senhor vai te pedir para fazer uma outra coisa. Dá trabalho colocar os joelhos no chão, dá trabalho, gente, jejuar, porque o gostoso não é jejuar, o gostoso é saber que a gente jejuou e vivenciou aquele momento com Deus. Então a religiosidade nos tira do lugar onde o Senhor quer realmente fazer, porque é melhor eu ter os protocolos. É melhor eu saber como seguir do que viver e aprender. E isso eu dentro daquilo que Deus fez, e assim, gente, não faz muito tempo, tá? Eu comecei a pensar em algumas coisas e comecei a ver assim, poxa Deus, mas desse jeito essa pessoa faz? Desse jeito, o senhor acha que realmente é a melhor forma? E o Senhor me traz os fariseus. E quando você falou, Cris, ali dos fariseus, Senhor, aconteceu isso comigo, Cris. Enquanto eu estava no meu interior, conjecturando que a outra pessoa podia ter feito, mas assim, o que que me transformou diferente? E nós, cristãos, nós temos um grande problema. Dependendo da fase que a gente está vivendo, o outro que está passando por um processo, a gente acaba descredibilizando. É, mas já era para você estar em outro ponto. A gente acaba dizendo: "Não faz assim, não ora desse jeito, não jejua desse jeito, não vai na igreja assim, não usa essa roupa, não faz aquilo", porque a gente quer que o outro já esteja vivendo de um jeito diferente, porque a gente colocou na nossa cabeça que ele tem que estar vivendo diferente. E isso me pega numa petulância, numa arrogância, Numa religiosidade uma religiosidade. que fere. Então eu acredito, assim, de verdade, meninas, que a religiosidade, ela nos tira no lugar de intimidade, aonde eu tenho que ouvir de Deus lá, a sainha curta, o loiro. Imagina se quando alguém me falava das minhas roupas, eu era tão malcriada, gente, eu acho que as pessoas, elas se arrependiam até o último fio de cabelo ter me falado algo, porque eu era muito linguaruda. Porque eu aprendi a não trazer desaforo para casa. E meu pai sempre falava: "Você vai viver o que você vai viver lá fora, você não vai trazer desaforo para casa". E eu carreguei, até conhecer Jesus, eu carreguei. Vivia me metendo em briga, me esfolando, me metendo em discussões que eu não devia, porque eu tinha aquilo na minha vida. Então, atrás do loiro, atrás da saia, atrás das roupas indecentes, tinha uma mulher que precisava ser cuidada, tratada, amada, restaurada. Então, o nosso corpo, as nossas manifestações ilustram quem a gente verdadeiramente é, o que o nosso coração quer. E deu trabalho, E porque dá não trabalho. dá muito trabalho. E continua dando trabalho. E vai dar E vai trabalho. continuar. E é interessante, né? Porque assim, a palavra religiosidade, ela vem do latim religare, que é nos ligar a Deus, nos conectar ao novo, e é justamente o contrário, né? E acabou se tornando o contrário. Onde a gente se perde, É né? onde a gente se fere, se perde e fere pessoas, né? Porque a gente entra nesse lugar de julgar, né? Por conta dos processos que nós passamos e de olhar para o outro e falar assim, caramba, mas e é tão lindo quando a gente começa a viver a questão da intimidade com Deus, porque não é o outro que tem que dizer o que eu tenho que fazer ou tenho que deixar de fazer, porque mesmo porque o Senhor nos trata de forma muito individual, respeitosa. Então tem coisas, talvez o Senhor vai pedir para eu ter cabelo comprido mesmo. Não sei, pode ser. Talvez ele peça mesmo, talvez ele peça para não Verdade. pintar o de unha vermelha,
mas isso é a sua intimidade com Deus, não é alguém se colocando como mediador. Nosso mediador é o Espírito Santo, não é o homem, não é alguém, né, dizendo. Então, às vezes, Deus vai pedir para mim, sim, não usar mais calça, pode ter ser, mas é tão importante quando você descobre que esse lugar é um lugar onde você vai ali, ó, fecha a porta do teu quarto e ora, né? Então, mas então você está dizendo que você não pode receber instruções de liderança? Pelo amor de Deus, gente, não é nada disso. A própria palavra fala que na multidão de conselheiros, né, ai, gente, Existe bom existe bons conselhos, conselhos. né? Há bons conselhos na multidão, é isso aí. Isso, dos conselheiros. Isso. Então, assim, não é isso. Nós não nos bastamos. Mas nós precisamos, então, o quê? Desenvolver um relacionamento com Deus, Sim. para que essa religiosidade caia por terra em nome de Jesus e a gente ache que a gente está salvo, porque a gente está cumprindo os protocolos, mas são os protocolos de Deus. Então, se eu estou cumprindo o protocolo, seja eles quais forem, e obviamente que Deus não vai contra a palavra dele, serão os protocolos de Deus, vai estar aqui escrito, né? Se eu estou cumprindo certos protocolos, que foi Deus que mandou, pode ser que dentro desse pacote esteja o cabelo, esteja a calça, e pode ser. Mas aí é você e Deus. É diferente. É você e Deus. Não é algo que virou ali, olha, todo mundo dessa igreja a partir de agora usa preto. Todo mundo dessa igreja agora bota o véu. Então, assim, se Deus falar para eu usar o véu, eu vou usar. E Ué, É acabou. verdade, eu vou usar, vou fazer o quê? Mas eu preciso ouvir dele, né? E isso é o cristianismo. É você. verdade. O cristianismo é você ouvir Deus, é a intimidade de Deus. O cristianismo não é só o protocolo, não é, é de dentro para fora. A palavra de Deus fala assim, ó, não adulterás. Não fala isso? Sim. Mas ali também fala que aquele que teve a intenção de adulterar também pecou. Que olhou, né? Olhou Olhou com a com a intenção intenção de. de adulterar, já adulterou. Então, não é uma questão do que as pessoas estão vendo apenas. É claro que eu não tenho que adulterar, todo mundo vai ver, vai saber, nada fica escondido, nada fica oculto, vai saber. Vai saber, não tem jeito. Mas é mais do que isso. Então a religiosidade vai falar, eu não adultero, olha, todo mundo sabe que ninguém tem testemunho aqui que eu adulterei. Beleza, mas e no meu coração? E na minha intenção? Então, o que Deus está nos chamando a todo tempo não é para parecer, é para ser, é de dentro para fora. É eu não matar, mas eu também não querer que meu irmão morra, que eu mate alguém. É essa transformação. E nenhuma de nós aqui está imune a Sim, isso, está não. livre disso, porque em certa medida a gente vai desejar tantas coisas, por isso que é perigoso e esse tema é tão importante. Me dá até medo, porque a gente está falando dele, né? É pra gente. Tudo isso que a gente está falando aqui é pra gente, do que a gente viveu, do que a gente passou, que E a do gente que a ainda vai gente passar. continua vivendo, né? E é interessante, Cris, que para mim sempre foi muito forte isso. Deus, ele não quer. Ele não tá muito preocupado com a tua unha, com o teu cabelo, nem com a tua saia. Ele tá preocupado com o teu coração. Só que se o teu cabelo hoje tá afetando o teu coração, Uhum. ele vai te pedir. Perfeito. Se o teu dinheiro hoje tá entrando no teu coração, ele vai te pedir o dinheiro. E porque ele quer o teu coração, ele quer o 100% do seu coração. Então ele conhece e ele vai te pedir aquilo que hoje está roubando o lugar dele no teu Isso coração. mesmo. Então por isso que é muito perigoso quando se Deus pede o dinheiro para mim, eu falar, Cristina, você tem que dar 50% do seu salário. Porque pode ser que ele pediu para mim, porque o dinheiro está no meu coração e eu preciso estar Ser ocupando o lugar curada, dele né? no meu coração. Aí eu vou criar, porque ele pediu para mim, eu vou criar uma doutrina em cima disso, falar agora todo mundo, porque ele me abençoou e eu fiz isso, e Deus me abençoou, então agora todo mundo tem que fazer. Não, o dinheiro estava tomando conta do meu coração, então ele pediu o dinheiro para mim. E a mesma coisa eu vejo essa questão do cabelo, da forma de vestir, é aquilo que ocupa o lugar dele no seu coração. Aí ele vai te pedir para que você entenda que o primeiro lugar é dele, né? E é muito sério porque a gente não pode padronizar, a gente não pode aquilo que ele pediu para mim falar que ele tem que ser para vocês também, O amor dele constrange, né? né? Então ele vai nos trazer esse constrangimento de mudança, de transformação, mas não
com fardo, com peso, né? Um fardo. Porque assim, É um se a peso. religiosidade faz você servir a Deus com fardo. Com Verdade. obrigação, né? Não com Não liberdade, com né? eu lembro que eu lembro, gente, olha que interessante. Eu não sei por quê, mas eu sempre me lembro disso. Quando eu desejei no meu coração parar de ir nessa igreja que eu ia, quando eu ia com a minha amiga, né? Eu lembro que eu comecei a fazer aula eu comecei a fazer aula de instrumento, para tocar. Eu nem sei o nome daquele instrumento, mas eu falei, eu quero aprender a tocar isso aqui. E tinha um rapaz lá que ele era muito querido e ele começou a nos ensinar e eu comecei a fazer aula. Mas aí eu comecei a me envolver, né? Eu cantava lá na frente, fazia, eu comecei a aprender um instrumento lá que eu nem sei o nome, trompete, sei lá que é o nome daquilo. Só que aí quando eu comecei no meu coração a não desejar mais ir para aquele lugar, eu ficava morrendo de medo de encontrar as pessoas da igreja, porque as pessoas da igreja iam me cobrar porque eu não estava mais indo. Olha que terrível, olha que peso para uma criança. Porque, gente, como adulto hoje já é terrível quando você é escorraçada, exposta na igreja, como adolescente, como adulto. Qualquer um de nós aqui, se um pastor chama a gente lá na frente Sim. Expõe o e nosso nos pecado. expor, cara, imagina o trauma que isso vai gerar. Agora, você imagina para uma criança. Por isso que Sim. esse tema é extremamente sério e relevante nessa tarde, que em nome de Jesus alcance Uhum. aí a vida das pessoas. Amém. Então, assim, eu lembro que eu ficava morrendo de medo, porque a igreja era ali na vila, de encontrar as pessoas. E aí eu lembro que tinha uma loja de tinta na esquina da minha casa, e a dona era dessa igreja, e muitas pessoas da igreja ficavam lá, que era um comércio, ficavam lá batendo papo. E para eu ir para casa da minha irmã, eu tinha que passar por esse lugar. Eu vivia na casa da minha irmã, né? Eu morava aqui, minha irmã morava aqui. Então, e a loja ficava aqui. Então, para ir para casa da minha irmã, eu tinha que passar. Quando eu percebia que tinham pessoas da igreja ali, e aí, só que a minha casa era aqui, a da minha irmã era aqui. Só que tinha um outro caminho, que era bem mais complicado. Tinha que dar uma volta desgramada para eu ir para casa da minha irmã. E eu fazia isso. Então, quando eu chegava perto da loja, que ouvia a voz, meu Deus, é o cara da música, é a mulher, a escola dominical, eu voltava e eu lembro que eu dava uma volta, ai, meu Deus, eu dava. Então, o que que isso? Era um Olha o fardo? fardo que era. Então, eu podia caminhar daqui Uhum. até aqui para casa da minha irmã. Eu E tô, com liberdade tu podia ir, né? Se não tivesse a religiosidade. então, olha só, mas olha só, trazendo esse exemplo para hoje. Se eu tô aqui, Jesus está aqui, olha o que a Uhum. religiosidade faz. Eu ir Meu por Deus, um que demais. caminho Muito mais longo. muito mais longo. Eu chegava lá, eu corria, porque eu corria, porque eu queria chegar logo na casa da minha irmã. Aí eu chegava lá suada, cansada, ficava com Uau. uma raiva. Eu lembro que eu tinha uma raiva, porque eu falava, ai, que raiva que eu tô tendo, eu tô É. dando essa volta por causa da pessoa. Não era por causa da pessoa, né? A gente sabe que Não. hoje, se eu fosse adulta, eu teria maturidade de eu Uhum. vou e tá tudo certo, né? Mas olha o que a religiosidade faz. Faz a gente dar uma volta, um caminho que é perigoso, porque poderia acontecer Nesse qualquer caminho coisa tu pode, comigo aham. nesse caminho, né? Então me veio essa lembrança agora. Então a religiosidade é extremamente perigosa, né? Nesses dois extremos, ou da gente fazer aquilo que não é pra gente fazer, ou da gente fazer aquilo que Deus pediu, ainda que Deus pediu, mas com a motivação errada, com a intenção errada, né? E a única forma que a gente tem de todos os dias não cair nessa armadilha, né? Que ninguém está aqui imune, Livre, né? né? Que Deus nos livre cada dia Amém. mais, em nome de Jesus, desse pensamento, dessa intenção, né? A única forma é a gente estar buscando ouvir a voz de Deus, é estar entrando no quarto, no secreto e perguntando, né? Quando você falou, ah, eu sempre fui muito questionadora, e é uma das virtudes, né? É uma dos comportamentos de Jesus, né? De questionar, e a gente precisa, Jesus, no que eu tô sendo? No que eu tô sendo? Né? A gente trouxe alguns exemplos aqui, mas tem coisas, talvez tem coisas que cada uma de nós e quem está nos ouvindo tenha, que é religiosidade, está trazendo prisão, está fazendo da volta, né? E às vezes a gente tá ali dizendo, Uau. ai, né, fulano, ciclano, mas a gente tá se tornando religioso, indo, Sim. Uhum. lindinha, bonitinha, indo pra igreja toda semana, fazendo obra, indo pro inferno e carregando um monte de gente. Uhum. Meu Jesus Cristo. Exatamente. E eu queria falar sobre o julgamento, que foi algo que vocês estavam falando e mexeu comigo, porque assim, eu também tinha essa questão do julgamento, né? Porque o fulano, porque o ciclano, porque. E uma vez Deus me chamou a atenção e falou assim: olha, cada um está num estágio da caminhada em relação a uma área. Nessa área que você avançou,
Mas nessa, Sim. nessa, você tá aqui atrás. A mesma coisa é o outro. Você tá julgando porque nessa área você já avançou. Bom. Só que nessa aqui, olha onde você está. E aí eu olhei para trás e falei, Senhor, me perdoa. Realmente, nessa área aqui que eu tô julgando, eu já avancei. Só que eu tenho muito para avançar, que até essa pessoa que eu tô julgando, ela já avançou nessas Sim. outras áreas. Então a gente não pode julgar o outro porque a gente já está mais longe em uma área, porque a gente só está num estágio da caminhada, em cada área da nossa Sim. vida. Então, quando a gente parar para julgar o outro, a gente tem que olhar para a nossa caminhada. Olha para as outras áreas e quando você fala, poxa, mas ele está engatinhando ainda nisso, que eu já estou aqui na frente. Mas será que em outras áreas você não está engatinhando ainda também? Então foi algo assim que o Espírito Santo trouxe agora, que ele falou, me chamou a atenção ali. Eu falei, é verdade. Quem sou eu para julgar o outro que nessa área que eu já avancei um pouco mais, ele está ainda começando. A vara que a gente mede, a gente vai ser medida, É. né? E a palavra nos chama a atenção a todo tempo, né? Examine Sim. a si mesmo. A gente precisa todos os dias nos examinar para a gente não cair nessa teia maldita, né? E foi, e que é passado, e foi passado, e aconteceu lá, e continua acontecendo. Sim. E continua, porque lá atrás mataram os profetas, aí depois mataram Jesus, e a gente continua matando Jesus. E tudo em nome de Deus, né? Em nome de Deus. E a gente continua, porque a Em nome de Deus. religiosidade é matar Jesus, é a continuação disso. Como se a gente fosse escravo, né, daquilo, né? Né? Escravo. Então, Escravidão. sim, então assim, lá atrás, né, mataram os profetas, mataram Jesus, né, lá atrás por causa da religiosidade, na época de Jesus por causa da religiosidade, porque Jesus foi chamado a atenção, né, para não curar no sábado, né, não era dia de curar, ele foi chamado a atenção. E é interessante, né, Jesus é um barato, gente. Tem umas coisas de Jesus da agressividade de Jesus que eu falo, ainda bem que eu sou igual a você. Nessa parte a gente é semelhante. Vire as, vire as mesas, né? É, É, porque, na hora que ela falou, já lembrei disso. É, também. porque assim, cara, será que não foi uma provocação? Ele curar no sábado. Ele sabia que não podia curar no sábado, gente. Ele não sabia que não podia curar no sábado. Ai, não foi avisado que podia curar no sábado. Ele É, sabia. Mas ali o que que ele queria? Ele queria exatamente isso, né? Quebrar, né, aquela trazer essa liberdade, né? maldita prisão, né, do pode, do não pode, da questão das medidas, né, da medida. Então, assim, podia, os fariseus podiam, eles tinham misericórdia com as coisas deles, mas eles colocavam um fardo sobre os outros, e é isso que muitas vezes a gente faz quando você traz esse exemplo. Ah, eu não faço mais isso, fulano faz. Então, o Jesus não podia curar. Ele fez o sábado para provocar, ele fez no sábado para dizer assim: eu faço o que eu quiser, eu sou livre, vocês também são livres, mas vocês não sabem, vocês não sabem disso, E eu né? penso assim, no sábado mesmo, o sábado foi feito para descansar, mas ele falou, eu não posso fazer o bem? Eu tô É, fazendo o bem. Eu não tô trabalhando, eu tô É, fazendo o bem. Eu vou deixar de estender a mão para curar ele, porque hoje é o dia do descanso. Então, o descanso era a lei, de aham, fato. E ele não veio para romper essa lei, só que ele veio para fazer cumprir. Ele não estava trabalhando no sábado, ele estava ajudando alguém, ele estava curando alguém. Então, eles pegaram algo que era da lei e transformaram no fardo. Então, por que não pode? Deus mandou descansar no sábado, então você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Mas quem falou que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo? Foi o foi o homem. homem. O mandamento era só descansar. Agora, quem criou todo o restante do que podia e não podia? O homem. E o que ele quis trazer, não. O sábado foi feito para descansar, eu não vim romper com a lei. Mas eu posso curar, mas eu posso ajudar. E eles colocaram ali, né, e eles Aham. começaram a colocar pesos, né, mas eles colocaram isso como trabalho. Então, e às vezes a gente faz isso, né? Às vezes a gente quer dar um jeitinho, né? A gente quer dar um jeitinho às vezes, Dá né? um jeitinho. A quando, gente é expert nisso, né? quando tu falou ali sobre adultério, né? O adultério não é só na intimidade homem e mulher, né? Às vezes as pessoas adulteram em tantas coisas, Sim, muitas sim, coisas sim, adulteram, né? sim. Adulteram várias coisas, às vezes e até no trânsito, numa fila. Tu tem que passar por ali, tu vai lá na frente, passa por cima do outro. Isso tu Adulterou? estás adulterando alguma coisa, né? Uhum, é isso. Não é só adultério de homem e mulher, Não. várias coisas. Tu querer passar a perna em alguém, tu querer passar na frente de alguém para uma coisa.
uma fila do mercado, qualquer coisa. Verdade. Ser misericordioso com os nossos, mas não ser com os outros. Gente, que gostoso. Eu confesso que a gente poderia ficar aqui por muito, muito, muito mais tempo dialogando. Mas o nosso tempo está chegando ao fim. Já? Já está chegando ao fim. Nós estamos aqui e é gostoso porque flui. A gente está falando aquilo que o Senhor tem mostrado e apresentado naquilo que é um testemunho. Mas antes da gente finalizar, queria que vamos cada uma dar uma, se fosse a última palavra de hoje, na verdade, sendo a última palavra de hoje, mas se fosse tudo que vocês têm a dizer, olhando para a câmera, o que que vocês vão dizer para essas pessoas que estão nos vendo? Mari, comece por você. Qual, dentro da sua experiência, da sua bagagem, Mari, o que, se hoje tudo que te restasse era uma palavra para falar o que Jesus falou para você nesse tempo, o que que você fala? O que que você vai falar, Mari? Qual o conselho? Eu diria que quanto mais a gente busca, mais a gente conhece. Aleluias. Feche a porta do teu quarto e ora. Busque Deus, busque Jesus, busque o Espírito Santo na intimidade. Ele vai falar com você. Ele vai falar ao teu coração. É Ele que vai dizer, é Ele que tem o poder de determinar o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, com amor. Não pela lei, mas pelo amor, pela misericórdia, pelo plano que Ele tem para você, pelo plano que Ele tem para mim, pelo plano que Ele tem para nós, porque os pensamentos dele são melhores e maiores. Que em nome de Jesus, busque o Senhor na intimidade, para que toda Amém. religiosidade do inferno, toda prisão Amém. emocional, espiritual, Amém. comportamental caia por terra e verdadeiramente você seja livre, porque foi para isso que o Senhor me chamou e nos chamou, para sermos livres e Amém. viver o evangelho puro, verdadeiro, intencional, com a motivação correta, Amém. porque ele veio para nos salvar. Esse é o papel de Jesus, nos salvar, não nos aprisionar, nos salvar, nos Amém. libertar. Em nome de Jesus. Amém. Aleluias. E se ele nos libertou, verdadeiramente nós somos livres, né? E somos livres para viver essa liberdade todos os dias, né? Então pensa o que te prende, pensa onde está o fardo. Se o fardo está pesado demais, ele não é teu. Não foi Jesus que colocou, porque ele nos ajuda a aliviar o nosso fardo. Então, se o seu fardo está pesado, questiona se de fato é verdade, é para você estar carregando esse fardo e seja verdadeiramente livre, porque foi para isso que ele nos chamou. Amém. Amém. Aleluias. Aleluias. Relacione-se com Deus. Busque-o de todo o coração. Comece a colocar diante dele aquilo que você está sentindo, aquilo que você está pensando, aquilo que você está vivendo. João fala que o Espírito Santo foi nos deixado como auxiliador para nos ensinar e nos lembrar de todas as coisas. Comece a colocar para ele, comece a conversar, comece a dialogar. Deixa eu te dizer uma coisa. Ele tem as instruções para a sua vida. Ele tem os ensinos, ele tem o caminho, ele tem tudo aquilo que você necessita. Leia a palavra, medite nela não como uma maratona, mas o quanto você deseja absorver, aprender e colocar a palavra de Deus como uma conduta da sua vida. Jejue, consagre, esteja em conexão com o Senhor, vulnerabilizando o seu espírito para ouvi-lo. Experimente esse lugar caminhando com Ele e ouça o que Ele tem. Perante tudo isso que você está vivendo hoje, que eu não sei o que é, mas você sabe quais são os seus sorrisos, suas lágrimas, seus pensamentos, seus planos, seus sonhos. Comece a perguntar a Deus o que o Senhor pensa a respeito disso, o que o Senhor deseja a respeito disso. Comece a perguntar para Ele, comece a se relacionar com Deus. Eu quero pedir para que o Senhor ele te abençoe, que Ele venha
venha derramar sobre a tua vida óleo fresco, para que você continue buscando. Se você está afastada dos caminhos do Senhor, se por algum das vivências que essas mulheres testemunharam hoje é a sua realidade, eu quero te dizer, Ele está de braços abertos te esperando. Amém. Amém. Ele deseja te pegar no colo, ele deseja enxugar as tuas lágrimas, mas ele é tão cavalheiro que ele só está esperando, Deus pode entrar. É só isso que ele está esperando. Amém. Que você seja encorajado, encorajada hoje de se posicionar nesse lugar e começar a viver os planos dele. Deus te abençoe. Mulheres, que honra sentar com vocês. Eu poderia ficar aqui o resto do meu dia ouvindo, aprendendo, sendo ministrada, porque esse é o gostoso e o prazer, um afia o outro, isso é maravilhoso. Deus, muito obrigada por estar presente, por ter nos trazido até Amém. aqui, Senhor. Obrigada, Como nós Jesus. somos felizes em sermos guiadas e direcionadas pelo Senhor. Lukefter, equipe Lukefter, muito obrigada. Deus usa vocês nas nossas vidas para que a palavra do Senhor seja proclamada. Muito obrigada, obrigada por toda a equipe por trás das câmeras, todo aquele que organiza, que providencia, que faz esse lugar acontecer. Muito obrigada. E se você procura e deseja conhecer mais sobre a Lukefter, vale a pena conhecer toda a equipe de profissionais, tudo aquilo que eles têm a oferecer. Ela fica no Itacurubi, bem próximo ao Cepom. Aqui tem um estúdio de podcast, aqui tem salas para reuniões, aqui tem profissionais nas áreas de mentoreamento, finanças, tudo aquilo que você necessita para o seu trabalho. Procure-os para saber mais sobre esse espaço, mais sobre essas áreas. Eu quero te agradecer por ter estado conosco nesse momento, que o Senhor possa nos permitir a viver mais e mais mesas, Amém. conhecendo mais sobre Ele e proclamando o nome do nosso Jesus. Que Jesus seja suficiente. Amém. Que não sejam luzes, fumaças, gravetos, qualquer outra coisa, mas que Jesus seja suficiente e deixe Ele fazer o que Ele quer na sua vida. Que seja o graveto acender, que seja a nuvem diante, que seja o perfume dele no ar, que sejam luzes, que sejam fumaças, mas deixa Ele fazer. Que Ele seja suficiente em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Um abraço, Deus abençoe. Deus Amém. abençoe, Amém. minhas irmãs. Amém. Obrigada. Obrigada.